irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Você está no canal Rascunho Teológico, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade eu quero dar a você um feliz ano novo. Nós entramos no ano de 2021. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e desejar a você um ano próspero, abençoado, cheio de graça e das misericórdias de Deus. Que venha muita saúde. Nós estamos no mundo estamos turbulento, vivendo em um período turbulento, onde a pandemia tem assolado a humanidade, mas nós cremos que o Senhor Deus vai apaziguar em breves dias, tá certo? Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que você que está vivo, está dando glória ao Senhor, continue exaltando ao Senhor, procure adorar a Deus sempre na beleza da sua santidade, mesmo em dificuldade ou essas anomalias que estamos vivendo, mas nós glorificamos ao Senhor por esta oportunidade, tá certo? Muito bem, fica aqui meus votos de felicitações, feliz ano novo, e doravante estaremos caminhando nesse ano aí, e cremos que Deus pode intervir no curso dessa história negra que o mundo está vivendo. Eu falo a nível geral, claro, não é? Principalmente a igreja, não é? Deus abençoe os irmãos, não deixe de cultuar, tendo a oportunidade, cultue e preste culto ao Senhor. Se fechar de novo a igreja, você cultua em casa, enfim, preste o seu culto ao Senhor. Nesta oportunidade, irmãos, no início desse ano, nós vamos iniciar agora uma série de vídeos falando sobre paractologia ou pneumatologia, falando sobre o Espírito Santo. Nós vamos estar tratando desse assunto, tá certo? Nós vamos estar falando sobre a pessoa do Espírito Santo, nós vamos estar falando sobre a divindade do Espírito Santo, porque a personalidade, o Espírito Santo e a Trindade, o Espírito Santo no nascimento de Cristo, o Espírito Santo na vida da igreja, o Espírito Santo na vida do homem, o Espírito Santo no curso da história. Enfim, nós estaremos tratando desse assunto, não é? Pneumatologia, nós vai falar da vida do Espírito Santo, né? E a paractologia é uma junção de duas palavras gregas que vai trabalhar aquela questão que Jesus disse que enviaria um consolador. E essa palavra, paracletos, significa ajudador, consolador, advogado, não é? Então, logia significa estudo, doutrina. Então, paractologia é estudo sistemático de tudo aquilo que se refere ao Espírito Santo, que Jesus o chamou de Consolador. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador. Já a pneumatologia vai trabalhar a questão a pneumatologia vai trabalhar tecnicamente a questão da vida do Espírito Santo, o ser do Espírito Santo, né? Então nós vamos trabalhar isso dentro dessa proposta que o Senhor Deus colocou no meu coração, certo? Vai também ajudar nesse trimestre que estamos da Escola Bíblica Dominical, a lição da classe dos adultos também está tratando sobre o Espírito Santo. Quero parabenizar aqui a CPAD e parabenizar também o comentarista, o pastor Ezequias Soares, não é? E assim sucessivamente. Então, nós vamos definir, não é, essa questão. Definir quer dizer, o que está escrito pneumatologia vem de sopro, de vento, pneuma, de pulmão, logia quer dizer estudo, não é? Então, nós vamos tratar da vida do Espírito Santo, ok? Então, vamos aproveitar aí e aprender um pouco da palavra de Deus, tá certo? Dentro desses assuntos sistemáticos que vai nos ajudar bastante, eu creio, tá certo? Espero poder te ajudar. Logo, se você entrou aí no vídeo ou está ouvindo o vídeo, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E se é inscrito e não ativou o sininho, ative o sininho para receber os próximos vídeos, as notificações que o YouTube automaticamente já manda para ti, tá certo? Muito bem, vamos trabalhar a proposta da pneumatologia. Essas duas palavras, pneumatologia e paracletologia,
elas se equivalem. Uma houve um período constante e a outra houve um período, é o período de ação que o Espírito de Deus ajuda, consola, advoga, enfim, tá certo? Conforme já disse aqui. Então, tratando desse assunto, nós vamos trazer, eu quero começar o texto, começar o vídeo com João capítulo 14 e o versículo 26. João capítulo 14, verso 26, deixa eu ver o que está dizendo o texto, vamos ler aqui. João 14, verso 26. Glória a Deus. Está escrito assim, vamos começar com o texto bíblico, não é? E assim sucessivamente. 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Glória a Jesus. Então, Jesus estava já fazendo alusão do Espírito Santo. Ok, irmãos? Então, vamos lá. Quando vamos tratar essa questão, vamos ter que trazer um bojo panorâmico do assunto para podermos já embasar e contextualizar o que vamos estar tratando, ok? Por exemplo, o Espírito Santo dentro de toda a realidade que vamos encontrar, não é? Nós vamos ver que o Espírito Santo e seus adjetivos, títulos que revelam a magnitude do Espírito Santo, certo? Então, dentro dessa proposta, o Espírito Santo, ele fala, ele ouve, ele se entristece, isso tudo é atitudes de pessoa. Então, a personalidade do Espírito Santo é um fator importante, né? Nós vamos começar com a divindade, né? Estudando aí a divindade do Espírito Santo, que encontramos aí uma tendência que vai tentar minimizar a importância da doutrina, né? Então, existe pessoas, estudiosos, tentando minimizar toda a relevância, né, que o Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo importa para a igreja, né? Mas essa apatia sobre a relação da doutrina do Espírito Santo, ela é muito perigosa, são tendenciosas, né? E nosso intuito não é denegrir, nosso intuito é coibir isso e contextualizar toda a doutrina dentro da palavra de Deus para esses achismos, não é? Esses supostos cabeças pensantes não ter vez, porque se a Bíblia diz, não tem como renegar, ok? E assim sucessivamente. Então esse é o propósito do canal Rascunho Teológico. Nosso propósito não é polemizar, o propósito é trazer e lançar luz nos textos, ok? E assim sucessivamente, né? Quando vamos trabalhar essa questão da Trindade, da divindade, temos que passar também pela Trindade, não é? Que é uma doutrina que há muitos anos vem sendo debatida. O negócio, na minha visão, o problema é que as pessoas procuram a palavra, a frase, a grafia, ou melhor, a grafia Trindade escrita, e não tem escrita, ela está intrínseca dentro do texto, ou seja, já está no texto, não é? Desde o Gênesis, quando o Senhor falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Depois ele disse, desçamos e confundamos. E assim nós vamos ver vários textos no Antigo Testamento e no Novo, não é? Tem uma vastidão de texto apontando para isso. Então é impossível não falar do Espírito Santo, não falar de Jesus, não falar de Deus ou do Pai, e se não trabalhar a Trindade, ok? Então nós vamos também trabalhar isso aí, tá certo? Então a teologia vai dividir isso na primeira, segunda e terceira pessoa, não é? O Pai é a primeira pessoa, o Filho é a segunda pessoa e o Espírito Santo seria a terceira pessoa, não é? Mas antes de irmos para esse assunto, nós temos que trabalhar a questão do Espírito Santo na questão da criação. Como se deu o Espírito Santo, a importância do Espírito Santo na criação. Como foi isso? Não é? Nós vamos ver aí que a Bíblia diz que a terra é sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Não é? Então nós vamos ver o que Gênesis já está tratando
desse assunto. Mover é da vida. Então a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia logo quando foi criada, e o Espírito deu vida à terra. Deus, por meio do seu Espírito, deu vida à terra. Entendeu? Então nós podemos observar que o Espírito Santo, dentro do seu contexto geral, vai aludir, vai apontar, vai dar movimento, não é, à terra, não é? E assim sucessivamente. Então, como vamos trazer uma identidade do Espírito? Primeiro, nós vamos conhecê-lo pelo nome. Então, nós vamos lá. Espírito. O que é Espírito? Espírito não é matéria, é sim uma realidade essencial na existência do homem, né? E isso aí contrasta com a carne, né? E também carne e osso, conforme diz o texto. O Espírito é uma coisa, carne é outra. Isaías capítulo 31, versículo 3, e Lucas capítulo número 24, versículo 39. Né? Então a palavra Espírito significa liberdade de movimento ou ação, conforme João capítulo 3, versículo 8, e 2 Coríntios capítulo 13, versículo 17. Não é? Também vamos ver que representa energia, força, um movimento dinâmico, não é? Conforme eu citei há pouco, que ele deu vida à terra. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Está escrito: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Não, diz assim, no princípio criou Deus, ou melhor, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O versículo 2, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Né? Esse Espírito de Deus é o Espírito Santo, obviamente. Então, já a questão da fraseologia santo, nós temos a ideia do que é sagrado, é kadosh, né? O que é sagrado, né? É separado, é diferente do que é comum. É um sentidor de temor associado a ele. Há um sentido de temor associado ao Espírito Santo. Então temos aí a ideia de glória e santidade, que indica pureza. Né? Então a preposição o, ele é o Espírito Santo, indica que ele não há outro Espírito. Né? Indica que não há outro Espírito. Ele é o Espírito. Não é? E assim sucessivamente. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar algumas variedades de nome. Né? Nós vamos encontrar o Espírito Santo, vai dizer que o Espírito Santo, o Deus, vai falar por meio, o salmista vai dizer no capítulo 51, versículo 11, né? No Antigo Testamento o nome Espírito Santo é permutável, ou seja, vai mudar, né? Troca-se de situações. Né? Então, por exemplo, o seu Espírito Santo, por exemplo, o Davi disse isso: não retire de mim o seu Espírito Santo. Né? Em Isaías capítulo 63, versículo de número 10 e 11, também vai trazer a mesma visão. Vai dizer o, meu, seu, teu. Não é? Então vai ter essas preposições que vai nos apontar dessa mutabilidade da glória e da ação de Deus por meio do seu Espírito. Não é? E assim sucessivamente. Aí alguém vai dizer: Deus não muda. Nós estamos falando das ações. Eu estou falando do Paracleto. Não é? Eu estou falando do Paracleto. Quando estamos falando da vida, da pessoa, né? Nós estamos falando da pneuma ou pneumatologia. Já no Novo Testamento, o nome Espírito também é permutável. Vai dizendo que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, e o próprio Jesus falando: o Espírito de meu Pai. Não é? Isso nós vamos ver em Lucas capítulo 4, verso 1 e 2. Vamos ver também Mateus capítulo de número 12, versículo 28 e 32. Nós vamos ver também Romanos capítulo 8, versículo 9. E Mateus capítulo de número 10, versículo 20, bem como Lucas capítulo 12, versículo de número 12. Glória a Deus. Então, nosso aprendizado, quando vamos trabalhar a questão da teologia sistemática, eu, apesar de não sou muito chegado a dogmatismo, mas a doutrina do Espírito Santo, ela é bíblica. Não é dogmatismo de homem, não é inserido em RIs nenhum, ou regimento interno, enfim, né, que é o mesmo significado. É a Bíblia que diz, é a Bíblia que denota, é a Bíblia que aponta. Né? Então, a Bíblia vai apontar título
para o Espírito Santo. Vai dizer que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, Espírito de santidade, Espírito de vida, não é? O Espírito de adoção, vai dizer que é o Espírito da graça, o Espírito da glória de Deus, o Espírito eterno, não é? E onde é que está isso, pastor? Vamos lá. O Espírito da verdade está em João, capítulo 14, versículo 16 e 17, capítulo 15, versículo 26 e capítulo 16, versículo 13. Não é? Nós vamos ver também o Espírito de santidade em Romanos capítulo 1, verso 4 e Romanos capítulo 8, versículo 11. O Espírito de santidade é o Espírito que santifica o crente. Ele é responsável pela santificação dos crentes, ou seja, até mesmo o processo de santificação parte de Deus para o homem, né? A santificação dos crentes parte de Deus para o homem. Então, o Espírito Santo, o Espírito de santidade é também o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, conforme o texto aqui apontado. Vem o Espírito de vida. O Espírito de vida está em João, capítulo 6, verso 63. Vamos ver isso também em Romanos, capítulo número 8, versículo número 2. E 2 Coríntios, capítulo número 3, versículo de número 6. Não é? Então, quando vamos estudar toda essa temática sistematicamente, não adianta só blá blá blá. Precisa ter contexto, texto, contexto e subtexto, provando toda a verdade escriturística. Não é? Então, dentro dessa personalidade de Deus, nós vamos encontrar que o Espírito Santo tem vasta liberdade aqui em todo o contexto divino e no contexto da sua personalidade. Não é personificação, é personalidade, ok? E durante os vídeos que fomos gravando, nós estaremos explicando palavras por palavras para não deixar dúvida. E se você gostar, pode deixar o seu comentário, deixa a sua pergunta, ok? E assim sucessivamente. Então, o Espírito da adoção. Romanos capítulo de número 8, verso 15, Gálatas capítulo 4, versos 5 e 6. O Espírito de graça, da graça é Hebreus capítulo número 10, versículo 29, e Espírito da glória está, o texto está em 1 Pedro capítulo 4, verso 14. Vamos ver também o Espírito eterno em Hebreus capítulo 9, versículo 14, não é? Ele é o começo e ele é sem começo e sem fim, por isso que é eterno. O Espírito Santo é chamado Espírito eterno, ele também é chamado Espírito de vida, e nós poderíamos dizer que ele é chamado Espírito de vida eterna também, porque em João capítulo 17 diz que a vida eterna é conhecer a Deus, é ter o conhecimento de tudo quanto é de Deus. Então isso nos leva para uma eternidade, não é? Então isso é o Espírito eterno. Nós temos aqui 7 nomes, não é? 7 títulos, não é? Básicos sobre o Espírito Santo. Então, quando vamos falar dentro do contexto da teologia, conforme eu já disse, o Espírito Santo está tecnicamente ou teologicamente, vamos dizer assim, não tecnicamente, é teologicamente, o Espírito Santo está entre a terceira pessoa da Trindade, e ele é quem procede do Pai, né, e do Filho. João capítulo 15, verso 26, e Salmos 104, verso 30, Gálatas capítulo 4, verso 6, e Filipenses capítulo número 1, versículo de número 19. Vamos ver também que ele é possessão eterna. É possessão eterna. Essa frase é usada para desvendar o relacionamento do Espírito Santo com o Pai e o Filho, né? Então, o Deus, o Filho, Jesus Cristo, é o unigênito do Pai. Então, Cristo tem sido aí sempre o Filho do Pai, conforme Gálatas capítulo 4, versículo de número 4 também. E João 3, versículo 16, e Isaías capítulo 9, verso 6. Eu não contextualizo muito com esse texto, dizer aí 9, 6. Né? Vamos deixar só João 3, 16. Né? Porque 9, 6, se você for ver a historicidade, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, precisamos trabalhar o contexto histórico ali. Mas vamos
ficar só nesse texto do Novo Testamento. Então, tem a geração eterna, esta frase é usada aí para descrever o relacionamento do filho entre o pai, que teologicamente falamos de Cristo como a segunda pessoa da Trindade, né? Deus ou Pai, ou seja, Deus ou Pai procede e não é gerado, né? Nem procede o Deus ou Pai, nem procede nem é gerado por ninguém, bem como o Espírito Santo não é gerado e nem procede de ninguém, senão enviado por Deus, né? E assim sucessivamente. Então, quando falamos aí com a primeira pessoa da Trindade, devemos lembrar que temos aí que não pode assim, temos que nunca pode implicar aí inferioridade às pessoas divinas. Então depois vamos trabalhar isso aí, né? Nós vamos ver trinitarismo, unitarismo, vem tudo essa demanda aí, tá certo? Mas vamos trabalhar a questão só do Espírito Santo por enquanto, ok? Então eu falei aqui de 7 personalidades, não é? E também nós vamos ver que o Espírito Santo ou a pneumatologia quer dizer ruach, uma palavra hebraica quer dizer ruach, que significa vento, espírito. Então considere-se essa tradução de Gênesis capítulo 1, versículo 2, que eu friso de novo aqui. Então a palavra pneuma pode também significar vento ou espírito, né? Considere aí o duplo uso da palavra em João capítulo de número 3, versículo de número 8, não é? Então o Espírito Santo simboliza vento, é visto no dia de Pentecostes, registrado em Atos capítulo 2, versículo número 2. Uma palavra ruach pode ser também significar sopro, né? E assim é a etimologia da palavra, né? E o símbolo do Espírito Santo, que é vento. Já o símbolo do Espírito Santo com fogo é uma conexão entre o Espírito e o fogo, é vista em Mateus capítulo 3, verso 11, Lucas capítulo 3, verso 16, e vamos ver também o fogo é associado aí a consumir o mal, não é? Então Mateus capítulo 3, verso 12 e Lucas 3, 17. Em Isaías capítulo 4, verso 4 e 5, não é? Note que o fogo aí é de julgamento, né? Se torna aí um fogo flamejante da glória, não é? E assim sucessivamente. Também o Espírito Santo, um dos símbolos do Espírito Santo é água, um símbolo bastante descritivo do Espírito Santo, que é a água transbordante, né? E assim sucessivamente. Então, quando vamos trabalhar essa questão, nós vamos ter que trabalhar dentro da proposta dos seus atributos, não é? E a sua simbologia, não é? E assim sucessivamente. Então, quando vamos ver, também ele é chamado de pomba, né? A imagem mais comum da pomba é aquela que desce sobre Jesus, né? Lucas capítulo 3, verso 22. O simbolismo pode ser aí a gentileza da inocência da pomba, Mateus 10, verso 16. Também pode se referir à atitude do espírito da vida, né? Também pode se referir pairando aí como sobre os passos das águas, conforme está escrito, né? Vamos ver que Noé enviou a pomba, ela representa a vida retornando à terra, e assim sucessivamente, várias tipologias dentro dessa simbologia aqui, ok? Também ele representa selo, né? Selo, o símbolo do Espírito Santo, representa o senhorio e a proteção de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Efésios capítulo 4, verso 30 também, né? O selo indica algo que é possuído por alguém. O Espírito Santo é dado ao crente para nos mostrar que o crente pertence a Deus, né? Então isso é muito importante notarmos, né? Então o Espírito é dado para proteger o crente, um selo, a marca de alguém para a proteção, conforme Apocalipse 7, verso de número 3. O símbolo também é uma forma de garantia ou penhor. O selo pode ser a prova da possessão, né, de algo, e assim sucessivamente, ok? Quando vamos trabalhar isso, a simbologia também nós vamos ter que passar pelo óleo. O óleo é ligado ao Espírito Santo da forma da unção, né? Logo após o Espírito vir sobre Jesus, ele informa que o Espírito do Senhor me ungiu, Lucas capítulo 4, verso 18. Então o Espírito Santo é responsável pela unção na vida de um servo de Deus, de uma pessoa que serve ao Senhor. Ele age e nos capacita a realizar o propósito de Deus neste mundo, né? Note
que a denominação não é dona do Espírito, não é dona da verdade, a verdade está em Deus, o Espírito vem de Deus, Deus está trabalhando por meio do Espírito, é interdenominacional. Foi obediente à palavra, crendo no Senhor, é obediente ao Espírito Santo, não tem como dar errado, ok? Então, dentro dessa proposta, meus irmãos, podemos ver que a questão do Espírito Santo como símbolo, né? E assim sucessivamente, a questão da simbologia do Espírito Santo de Deus, ok? Eu quero falar um pouco agora sobre a divindade, os atributos divinos de Deus que são dados ao Espírito Santo, né? Os atributos de Deus que são dados ao Espírito Santo. Por exemplo, nós vamos ver em Hebreus capítulo 9, versículo 14, que o Espírito Santo ele é eterno, não é? Então existe nele eternidade. Também está escrito em Romanos capítulo 8, versículo número 2, que o Espírito Santo ele é vida, não é? Ele é vida, assim como Deus é vida, o Espírito Santo também é vida, não é? Nós vamos ver em Salmos 139, versos 7 e 8, que o Espírito Santo ele tem onipresença, não é? E Deus é onipresente, onipotente, onisciente, assim também o Espírito Santo. Nós vamos ver que o Espírito Santo por isso que já chama santo, ele incentiva e trabalha dentro da santidade cristã. Mateus capítulo 28, versículo número 19, nós vamos ver que o Espírito Santo é onisciente, ele é onisciente. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo número 10. Também vamos ver que ele é soberano, ele tem soberania. Então esses atributos só era dado a Deus, só é dado a Deus. E ele é o Espírito Santo e tem todos esses atributos. Como contestar isso? Está escrito em João, capítulo 3, versículo 8, e 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, que o Espírito de Deus é soberano. Também em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, João capítulo 3, versículo 5, diz que o Espírito Santo ele tem onipotência, né? Ele tem onipotência. O Espírito Santo ele é onipotente. Então não tem como negar essas verdades. Não tem o que fazer. Tá na Bíblia, são verdades intrínsecas dentro do contexto bíblico que não tem como desassociar uma coisa da outra. Não há nem como, não há nem o que fazer, né? O Espírito Santo ele trabalha, né, dentro de todo o contexto dessa divindade aí que apresentei agora, entendeu? Então as obras de Deus elas são as mesmas obras do Espírito Santo, né? Vamos ver no texto aqui que ele trabalhou na criação. Jó capítulo 33, versículo 4, ele estava na criação, no princípio criou Deus os céus e a terra, e também ele estava na encarnação, né? Ele encarnou, ele se fez carne. Mateus capítulo de número 1, versículo de número 18, vou ler esse texto aqui, né? Mateus capítulo 1, verso 18, está escrito assim, né? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntar, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, por meio de Jesus, ele se encarnou em Cristo. Glória a Deus, né? Também vamos ver que ele regenera, ele trabalha na regeneração do homem. João capítulo 3, versículo 8 e 1 João capítulo 4, verso de número 7. Nós vamos ver que ele também trabalha na ressurreição, né? Então, Mateus capítulo de número, Romanos, deixa eu corrigir, Romanos capítulo 8, versículo 11, né? Nós podemos observar que no texto vai dizer que ele trabalhou dentro da ressurreição também. Então ele trouxe inspiração à palavra de Deus, né? Também, ele é a inspiração da palavra de Deus. Isso tudo são obras que são dadas a Deus, que é também dada ao Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo, ele
trabalha dentro da inspiração da palavra de Deus. Vamos ver isso em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, e 2 Reis, capítulo de número 21, versículo de número 10. Né? Então, nós vamos observar que o Espírito Santo, dentro de toda a situação, ele traz a natureza do pecado sem perdão, né? Então, ele revela a dignidade do Espírito Santo. Ele aponta aí que a importância de dar ênfase ao Espírito Santo é que vai, e toda a proliferação de heresia que surgiram ao longo do tempo trouxe um monte de heresia, um monte de seitas que surgiram, mas a Bíblia, ela tem razão e está sendo apontada aí no texto, ok? Deus abençoe a todos. No próximo vídeo nós estaremos falando sobre a personalidade do Espírito Santo, tá certo? Espero poder ter ajudado você. Deixa aqui um abraço a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um abraço, canal Rascunho Teológico, eu, o pastor Edivaldo Pereira. Um beijo no seu coração e até a próxima aula, se Deus nos permitir.